Fala pessoal, beleza? Voltei aqui na Reef Point, tô com o André. E aí, André, tranquilo? Beleza? Maravilha, cara. A gente tá fazendo uma série de vídeos aí de 5 coisas que acontecem dentro dos aquários. Já fizemos os 5 maiores saltadores, né? Muito legal. 5 coisas que aconteceram nos últimos anos, que mudaram no aquarismo marinho. Sim. Também muito bacana. E hoje a gente vai falar de um detalhe que, na minha opinião, eu acho muito complicado dentro do aquarismo. Porque ter um peixe brigando dentro de um aquário, naquele momento que você senta para olhar o seu aquário, quebra o barato. Na hora de colocar um peixe novo também, Pô, né? cara, é sempre complicado, E meu. isso assim, a gente vai falar e é uma coisa que é comum, tá? E vai acontecer no seu aquário, então é sempre importante você estudar as espécies que você vai colocar no seu aquário para fazer um planejamento. Esse Verdade. negócio de você ver um peixinho na loja bonitinho lá e comprar sem previamente estudar a espécie, né? Ou já saber o que você já tem no seu aquário é muito importante, porque isso evita você de ter aí, a gente sempre fala do sonho, né, do seu sonho, Verdade. e acaba virando um pesadelo aí, às vezes por um descuido ou uma falta de informação. Então esse Exatamente. vídeo é para vocês aí que estão começando, né, que pensam aí em botar um desses peixinhos, né, para já ficarem ligeiros aí, né? Verdade, cara. O que Até porque pode acontecer. tem uns que são agressivos demais, outros que são bobos demais e no resultado final pode ser a morte de algum deles, cara. Exato. A gente falou do vídeo dos peixes que saltam, né? Uma dessas causas aí, né, dos peixes pularem é briga, né? Então, assim, evitar isso daí é de sua importância. E além disso, né? Quando você tem brigas no aquário, você vai causar um estresse no animal, né? E esse estresse pode acarretar em aparecimento de doenças, né? Ou até na morte do próprio animal. Ele pode parar de comer e pode Ficar escondido até morrer de fome aí. Então, assim, é muito importante você estudar sempre compatibilidade de espécies aí que você está colocando. Exatamente. Antes da gente começar essa lista, vocês já foram importadores de peixes aqui, né? Sim. Cara, eu acho muito doido isso, porque o peixe, ele sai do lado do oceano, ele viaja, vem para uma importadora, e de acordo, mesmo com toda essa situação, essas condições, vocês ainda tem que separar, porque eles ainda podem brigar entre eles. Exatamente. Tá acontecendo um monte de coisa e os caras estão querendo dar porrada um no outro, meu. Sempre quando a gente recebia a carga, a gente estudava, né? A gente fazia o pedido de acordo com as nossas baterias, né? Então, por exemplo, peixes agressivos, eu não costumava pedir tanto. Por quê? Porque às vezes é difícil a gente conseguir separar todos em baias separadas. A gente tinha baterias com divisórias que a gente podia colocar a divisória no momento, né, que quisesse. Mas a gente sempre pedia de acordo com a nossa estrutura, porque a gente suportava, porque a gente pedir peixes a mais, aí mesmo que seja um peixe que rode muito, mas que a gente não tenha a condição de dar um ambiente que não vai ter brigas, né? Aí é o que eu falo, evitar estresse, evitar doenças, né? Era super importante. Então a gente sempre programava, né? Chegava a importação, já fazia toda a separação dos animais de acordo aí com essas questões de briga, de alimentação, era um manejo que levava várias coisas em conta. Exatamente, né? Então, e a briga era uma dessas. Legal. E muitas vezes a mesma espécie, eles brigam entre eles, cara. Normalmente as mesmas espécies, peixes semelhantes aí, né, ou até de formatos semelhantes costumam brigar. Então a gente sempre tinha que separar, ou colocava individual, a gente colocava um monte, né, para tentar formar, principalmente tangue aí, a gente recebia lotes de 100, 200 powder blues, por exemplo. São peixes que se tiver 2 no aquário, 3, vai ter briga, mas quando a gente fazia um cardumão lá, a gente diminuía um pouco essa questão de briga. Porque não fica um foco ali, né? Então vai... E aí, conforme ia vendendo os peixes, a gente tinha que começar a separar, porque vai diminuindo a quantidade, eles vão, nessa questão de dominância, costuma ficar mais forte, né? E a gente ia ter que ir separando os animais. Então, isso prova também que, cara, são animais extremamente territorialistas, independente da situação. Cara, ele chegou naquele lugar, é dele, ele quer pra ele. E aí a questão que eu falo da gente estudar a ordem que coloca os animais é justamente por isso, dessa questão de territorialismo, tá? Porque o peixe vai entrar no aquário, é um ambiente novo pra ele. Verdade. O peixe vai demorar um tempinho até se aclimatar, né? Criar o seu território. E quando ele criou o seu território, ele vai defender o território dele. Com certeza. É que nem a gente tá numa casa, a gente tá na nossa casa aqui, e aí vem uma pessoa estranha. Pô, você não vai gostar, né? Uma pessoa que você nunca viu na vida. Então, assim, seria a mesma com a comparação, né? Verdade. É mais ou menos isso aí. Então, sempre estudar aí, colocar peixes menos territorialistas no começo e ir aumentando aí, botar o peixe sempre mais agressivo pro final. Maravilha. Vamos lá que a gente vai falar dos mais bravinhos, dos lutadores. A gente vai começar com quem?
Vamos lá, vamos começar. Que é um peixinho que tem um preço muito bom, uma família legal, é coloridinho, todo mundo gosta, mas que vira o capeta e que de donzela só tem o nome. Exatamente isso que eu ia falar. O nome, cara, não dá essa impressão. Fala, pô, uma donzela, né? Não imagina. Donzelas, Não cara, tem nada. São aquele peixinho que todo iniciante, né, compra. Por quê? Porque é barato. Verdade. É barato, é bonitinho, pequenininho. Mas dependendo da espécie, principalmente, vou dar um exemplo, a dominó. Aquela pequenininha é maravilhosa, né? É pretinha, tem as bolinhas, bolinhas brancas. Mas quando cresce, galera, fica dessa lapa. Verdade, meu. Fica cinza e bate até na sombra. Extremamente territorialista. Extremamente territorialista. Então assim, donzelinhas no geral, tá, galera? A menos agressiva aí, que a gente vai ter a Green Chromis, tá? Verdade. Ela não costuma bater nos outros peixes, mas entre elas aqui sempre estabelece uma dominância e a dominante começa a bater nas outras, tá? Então, Green Chromis é menos, mas de resto, assim, no geral, todas vão ser agressivas, tá? Verdade. As Springeres e Cupangs, um pouquinho menos, tá? Mas se você já pegar Yellowtail, aquelas Blue, Electric Blue, né? Ou aquelas Talbots, enfim, todas vão dar porrada em quem entrar novo. Então, se você pensa em ter uma donzelinha e quer ter, deixa ela para ser um dos últimos peixes a ser colocado no aquário, tá? Então, tomem cuidado com as donzelinhas, pesquisem as espécies, porque eu tô falando, tem espécie que é bonitinha quando é pequenininha, mas quando cresce, ó, fica grandona. E vai dar porrada em todo mundo. E se eu não me engano, elas estão no mundo inteiro, nas praias do mundo inteiro. Tem donzelinha nacional. Verdade. Um bom exemplo, o sargentinho, cara. O sargentinho é uma donzela. Come planária, né? Exato, peixinho bonitinho, baratinho, mas também, se você vai mergulhar esse final de semana, ele vai ver muito sargentinho. Com e aí certeza. você vai ver o tamanho da lapa do sargentinho. Vira quase uma tilápia, né? Fica grandão. Então, assim, são peixinhos aí que vocês têm que tomar muito cuidado e estudar bem antes de colocar. Sensacional. Então tá aí, as donzelas. Você já teve algum problema com donzela? Deixa nos comentários aí se você concorda. Né? A gente não tá fazendo numa sequência do mais do menos, mas a gente sabe que... E são peixes, a gente vai falar no geral dos peixes que a gente vê mais comumente aí no aquarismo. Exatamente. Né? Então não é um ranking, mas são peixes que vão ser agressivos aí. É isso aí. Vamos pro número 2? Número 2. Boa, vamos lá. Número 2, palhacinhos. Cara, clássico nas tretas, meu. Pra quem não sabe, galera, palhacinho é um pomacentrídeo. E os pomacentros, né, são donzelas. Então o palhacinho é uma donzela. Tem uma ligação forte ali com essa treta aí. E a gente acabou de falar das donzelas. Exatamente. Né? Palhacinho também, assim, quando a gente vê juvenilzinho ainda, quando não tem a dominância, né, é uma maravilha, né? A gente vê aqueles cardumes de peixe palhaço, aquela bolinha de peixe palhaço que tem na loja lá, que todo mundo quer ter, Verdade. Né? Mas depois que começa a ter o desenvolvimento sexual, estabelecer a dominância, o pau começa a quebrar, tá? Então, uma dica que eu sempre vou dar pra vocês, sempre tente colocar um casalzinho de palhaço apenas. Sim. Tá? Independente da espécie, se é ocelares. Um casal de palhaço, por quê? Porque se você colocar 3, 4, começa a estabelecer essa dominância, o pau começa a quebrar. O palhacinho no mar, ele tem uma área ali do território dele que ele não sai muito, que é a área da anêmona. Normalmente é 1 metro quadrado, 1 metro quadrado e meio, tá? Porém, eu tenho uma experiência aqui do nosso aquário do showroom, né, que hoje é o amazônico, mas ele já foi marinho muitas vezes. Teve uma montagem que a gente tinha 2 casais de palhaço e ficava um em cada canto, aquário de 2,20 metros. Eles atravessavam o aquário para brigar. Olha aí. Aquário de 2,20 metros. Então assim, pra gente evitar, né, esse estresse aí e tudo, escolha apenas um casal de palhaço. Outra dica também, tá? Se você tem um aquário grandão, pense em colocar aqueles maruns, né? Que são lindos. Eu sou fã, acho. O marum gold é um dos peixes mais maravilhosos, aquela faixa amarela, né? Mas se você pensa em ter marum, por exemplo, ou tomato, claro, que essas espécies de palhaço que crescem mais, coloquem aquários maiores aí, de 200 litros pelo menos aí, porque são peixes que ficam grandes e também vão ser bem territorialistas. Verdade. Inclusive com o dono quer dar porrada também. É comum o pessoal colocar a mão e eles querer arrancar seu dedo, cara. E dói, viu? Dói. Tem um casalzinho de Storm no nosso naninho que, meu, a fêmea, eu coloco a mão, ela já sai mordendo, assim. E às vezes a gente tá com algum machucadinho no dedo, ela pega bem no machucadinho lá e dói pra caramba. Você sabe que também é um dos motivos de derrubar luminárias no aquário é os palhacinhos, No susto que você derruba a luminária. Se alguém já aconteceu com alguém, mas já escutei várias histórias assim, do cara levar um susto, até se entrega naquele momento. Ai!
E é normal, tá, galera? O palhacinho, assim, morder a mão, né? Na hora que a gente tá fazendo a manutenção ali, pra definir o território dele. Verdade, né? Então, verdade. acontece muito, já tem o treinamento pra você ter aquela paciência ali. Exato. Porque toda vez que ele enfia a mão nesse aquário, parece que vai de mão fechada. Vai de mão fechada lá e vai com calma, porque às vezes você pode derrubar a luminária, você pode quebrar coral, começa a virar uma zona no aquário. Então toma cuidado aí. É verdade, é isso aí. Nosso número 2, com certeza, cara, muita gente tem história pra contar dos palhacinhos. Exatamente. Número 3. Vamos lá, quem será? Pseudochromis. Esse eu tenho história, cara. Esse eu tenho história, meu. Aldabraensis, rapaz do céu, bichinho porrada, meu. Os pseudochromis, assim como os outros peixes que a gente tá falando, assim que estabelece a dominância do seu território, vai dar porrada em todo mundo. Putz, meu. Né? Então, assim, Aldabraensis, Friedmani, eu já vi também, o Pseudochromis Purple, Bicolor, vão dar porrada aí uma hora que estabelece a dominância, tá? Então, são peixinhos aí que também tem o costume de pular, que a gente tinha falado no outro vídeo, então, dessas de dar porrada aí, tudo, estudem bastante, tem uma tela aí pra proteção, porque são peixinhos que além de pular, vão brigar também. Verdade. E normalmente o pessoal, como estão reproduzindo no cativeiro, sempre compram pequenininhos. É um peixinho que cresce até, cara. Ele chega ali, ó, os torpedinhos, fica grande. Então, é bom realmente estudar sobre o peixe, é super importante. E dar porrada. Eu tirei um do meu aquário, levei pro aquário do meu irmão e entreguei um problema pra ele, cara. E o ruim do Pseudochromis é a gente capturar eles. Pra pegar o Pseudochromis, eles... E às vezes nem entra na armadilha, porque uma vez que ele fica ligeiro, é um peixe inteligente. Verdade. Uma vez que ele fica ligeiro, que aquilo é armadilha, ele passa longe, né? Verdade. E é um peixe que costuma se tocar, se enfiar bem no meio dos buracos da rocha lá, então às vezes é um peixinho que você coloca, começa a dar porrada em todo mundo, você quer tirar e não vai ter um trabalhão pra tirar. Não consegue, meu. É isso aí, vamos pro número 4? Bora lá. Número 4, já são peixes aí para aquários maiores, tá? Aquários que eu recomendo para fish only, porque são peixes que com certeza vão comer corais, que são os triggers, tá? Então assim, são peixes que no geral são muito agressivos, tá? Aqueles peixes que do nada dá louca. Entendi. Então às vezes é um peixe que tá lá de boa com todo mundo e do nada ele vira no giraia lá e... Já escutei até histórias de comer cabo de bomba, cabo de termostato. Cabo de termostato. Eu já vi, por exemplo, um Odonus maiorzão comer um palhacinho. Foi lá e pau, mordeu a cabeça dele. Então são peixes assim que a gente recomenda para deixar com aquários com peixes maiores, tá? Um peixe que a gente não recomenda ter com os triggers é lions. Que às vezes eles começam a morder também o lion lá. Caraca, meu. É tão vida louca que ele dá umas mordiscadas nos lions. Legal. Um dos peixes mais bonitos que eu acho do aquarismo é o claw trigger. Eu acho assim, cara, fantástico. E falam que ele é o dono de qualquer aquário. Ele é o dono de qualquer aquário. É absurdo aquele peixe, meu. Eu já fiz mergulho na Indonésia que tem o Titan Trigger, que é um peixe, um Vou trigger procurar que uma fica imagem desse tamanho. E o dente, você vê o dente dele de longe. E é um peixe que ele, se ele te vê e você tá no seu território, ele vai pra cima de você mesmo. É mesmo? É. Então assim, os triggers eles vão crescendo o dentinho também e é um dente que, ó, dói, viu? Verdade. Dói muito, até come cabo de bomba, né? Exatamente. Então são peixes assim que você sempre tem que colocar recomendado para aquários fichones e com peixes grandes, tá? Porque se tiver peixinho pequeno, às vezes pode virar janta. Verdade. Falando em janta, cara, é um dos meus peixes favoritos, cara. Porção de porquinho pra mim é a melhor que tem, meu. É bom pra caramba. Quem tá na praia agora é bom, muito né? bom. Vamos pro 5? Bora lá. Tangues. Os cirurgiões, né? É verdade. Então assim, a gente vai tem vários famílias de tangues, né? Tem naso, tem acanthurus, tem zebrassoma, né? Dessas famílias, as mais agressivas vão ser os acanthurus, né? Então nessa lista aí que a gente vai ter, pra mim um dos mais agressivos é o sorral, o lineatus, né? Que é o clown tangue. E aí a gente vai ter os outros tangues aí, como o powder blue, powder brown. O sorral é muito inteligente, né, cara? O sorral ele consegue ter uma relação com o dono muito incrível. O sorral é o símbolo da Reef Point, é um dos meus peixes favoritos, né? Muito então legal. Assim, é um peixe que eu sempre gostei. Eu acho ele maravilhoso. Ele tem essa interação que eu acho muito legal. É um dos peixes assim que você gosta de peixe comendo na sua mão, o sorral é surreal. É um papagaio ali do... Muito legal. Porém, é um peixe que vai ser muito agressivo aí com os outros habitantes, principalmente se você tiver outros tangues no aquário,
esses acanturos vão sempre tentar estabelecer uma dominância sobre os outros tangues, né? Então são peixes que você às vezes tem que evitar colocar outros acanturos. Se você tem um acanturus, evita colocar outros acanturos, tá? Ainda mais, eu tinha falado até no outro vídeo, de powder blue, com powder brown, com Achilles, é uma coisa que não vai dar certo. Esses peixes que tem exatamente o mesmo formato, evita colocar mais de um no aquário. Mesmo que o seu aquário seja grande, vai ter briga aí, às vezes é uma briga que vai ter até o outro peixe aí, o que não é o dominante, morrer, tá? Então, evita colocar aí mais de um acanturus no aquário. Zebrassomas, né, o que a gente vai ter mais agressivo aí vão ser os purple tangs, né, e os Desjardins. São também tangues que ficam bem grandões. Eu já tive um anjo, tinha um anulares, né, que morreu por causa de briga com o Desjardins. O Desjardins deu uma rabada e abriu a barriga do ferrão que ele tem ali. Aquele ferrão é bem pronunciado. Já, por exemplo, o naso, né, que é um peixe mais tranquilão, mas é um peixe que ninguém briga. Por quê? Porque, não sei se vocês já repararam, o naso, quando é adulto, ele fica com 4 esporões de cada lado. Verdade. Então são peixes assim... Ninguém chega perto. E o naso normalmente é um peixe legal, porque é um peixe... Se você tiver um aquário grande, é legal ter um naso, porque ele é um peixe que costuma colocar a casa em ordem. Então ele dá uma apaziguada ali no geral, tá? Mas... comanda. Ele dá aquela... Ninguém vai querer brigar com o naso. Não, de jeito nenhum, meu. Mas ele também não é um peixe que vai ficar dando porrada em todo mundo, mas ele dá essa apaziguada, tá? Então se você tem um aquário grande, tenta colocar um naso aí que às vezes dá pra dar uma apaziguada. Mas sorral, clown tangue, sempre vão ser capetas aí. Vão bater em tangue, vão bater em borboleta, vão bater em anjo bastante aí. Legal. Eu já vi alguns aquaristas com algumas ideias e planos de fazer cardumes de alguns tangues. É sempre algo complicado, né? Eu evitaria fazer cardume de tangue, mesmo assim, por exemplo, em yellow tangue, né? Que isso, a gente costuma às vezes ver até alguns aquários com 2, 3. 2, 3 é pouco. Tem que ter muito. E aí, às vezes, a gente vai ter um tamanho de aquário que comporta isso daí, né? Então, coloca né? Evita colocar esses cardumes aí, porque esses tangues que costumam fazer cardume, dentro do cardume vai ter a briga, vai estabelecer a dominância. Teve alguns anos atrás uma loja que teve uma ideia que, cara, parecia ser incrível, que era um cardume de powder blue. Cara, acho que tinha uns 20. Não tem como, não tinha jeito. É o que eu falei, a gente recebia importação, às vezes vinha 100, 200 powder blues, a gente colocava eles numa bateria que ele tinha uma bota central e aí eles ficavam dando a volta. Nesse de dar a volta, o peixe acaba ficando um pouquinho mais tranquilo porque ele tem essa sensação que tá nadando aí continuamente. Agora, se tá num aquário, por exemplo, que começa a criar territórios, vai dar briga. Vai dar briga isso aí, cara. Então, assim, tangues são peixes que você tem que estudar sempre também essa ordem de colocar, né? Por exemplo, o hepatos, né? Que é um peixe que costuma brigar pouco. Tenta colocar ele primeiro, que às vezes é um peixe mais sensível, né? Essa questão de estresse, né? De doenças. Coloca o hepatos primeiro, depois você coloca um zebrassoma, deixa o acanturus por último. Maravilha, é isso aí. É isso aí. Vamos agora para um bônus. Eu tenho história, inclusive tenho um vídeo, cara, fazendo a remoção desse peixe aí, que foi um peixe que me deu muito trabalho. Também é um peixe que é bem difícil de você tirar uma vez que você coloca na aquário. Nossa, é verdade, cara. E ele é lindo, sinceramente, eu acho lindo pra caramba. É um peixinho que tem função, né? Verdade. Ajuda a tirar as pragas dos corais aí, né? Planárias. É um peixe bem bonitinho, barato, né? Barato, resistente. Que também quando é pequenininho é super tranquilo, mas na hora que ele ficar grandão, começa a dar problema, que é o Six Line. Six Line, cara. Muito legal. Six Line. A gente não tem tantos raças assim agressivos com outros peixes, né? Eles podem ter essa agressividade entre eles, mas o Six Line é uma dessas exceções que dá porrada de todo mundo. Impressionante, cara. Pequenininho, é aquele baixinho invocado. E é rapidinho, é pum, pum, pum. Puta, é uma flecha, uma flecha, meu. É só dando a porrada aí. Então também outro peixe aí que fica de bônus pra vocês aí. Gastei uma caixa de cerveja pra pegar esse peixe. Como assim? Porque eu tava com a minha armadilha lá. Tava esperando. Bicho esperto, meu. Fiquei o dia inteiro até ele entrar na armadilha, cara. E a hora que ele entrou na armadilha ele já tava torto, já tava perdendo o peixe. Consegui pegar. Boa. Vamos falar agora de como evitar algumas brigas em relação, já que tá acontecendo, o que fazer? Tá. Tem um método do espelhinho, não sei se você concorda com isso. O do espelho eu nunca tentei. Eu já tentei, já com o palhaço dá certo, mas é por pouco tempo. Porque o palhaço realmente fica em cima ali do peixinho. Porque você perde o foco do... Isso. Tá. Tem gente que fala que bater no vidro também, começou a briga, bate no vidro. Eu acho meio desumano, mas de uma maneira funciona. Pra você separar na hora. Tá.
Eu não sei se a gente fala mas depois isso. você... Depois, é meio assim, exatamente, você está enxugando gelo, né? A gente pode até falar e falar, tá enxugando gelo. Tá. Beleza. Bom, já conhecemos algum desses peixes, aí tem muito mais, obviamente, é uma relação, né, dos mais conhecidos, acho que até das histórias aqui de aquarista, mas a hora que tá rolando a briga, o que a gente pode fazer para parar com essa briga, a não ser, além de tirar o peixe, obviamente, né? Tem coisas que a gente pode fazer antes, tá? Então, primeiro é você fazer uma boa aclimatação do peixe. Boa, né? Boa. Se você tiver um SUMP, por exemplo, a aclimatação do peixe e tiver espaço, faz a aclimatação do peixe no SUMP, tá? Porque aí é um estresse a menos do peixe novo entrar. A recuperação dele, né, se adapta com aquela água. Quando você compra um peixe novo, são vários estresses. É o estresse da captura na loja, Verdade. é o estresse da embalagem, é o estresse do transporte, o transporte é o estresse da aclimatação. E se você colocar ele no display, vai ser o estresse das boas-vindas aí, calorosas. Que ninguém quer receber um novo integrante. Então, se você vai aclimatar um novo peixe, tiver um espaço aí separado, né? Às vezes você vai quarentenar o seu peixe, faz essa quarentena longe do seu aquário, do ambiente, tá? Essa é a primeira que dá pra evitar. Verdade. A segunda hoje já vem aquelas caixas de aclimatação de acrílico. Sensacional isso aí, meu. Você põe a caixa de aclimatação no aquário, o peixinho vai ficar dentro da caixa, todo mundo vai ver ele, né? Verdade. Vão se acostumar com o peixinho, né? Diminui um pouco a chance de briga. Verdade. Outra coisa é colocar uma divisória no aquário. Também. Tem telas divisórias aí que você pode dividir os ambientes aí, né? Deixa os peixes pra lá, outro pra cá. Primeiro se conversam e depois se encontram pessoalmente. Mas isso também não é nada garantia de certeza jeito nenhum. que você vai evitar briga. Um outro método que eu já vi também, a partir do momento que começa a briga, é você rearrumar seu layout. Boa! Tá? Porque aí você vai criar um território novo, né? Confunde a cabeça da galera. Mas a hora que reestabelecer a dominância... porrada! Às vezes o peixe novo vai dar porrada no antigo, então assim, é sempre... Por isso que essa questão de estudar a compatibilidade entre as espécies é sempre interessante, tá? Verdade. Tem algumas até, cara, que meio doidinhas, tipo, cara, colocar um espelho na frente do aquário pra dar você colocar mais um integrante fictício ali. Alguns peixes realmente, palhaço principalmente, briga com o espelho. Divide a atenção, né? Exatamente. Também acho que não vai resolver por muito tempo, mas de repente ali no momento sim. Outra também que eu escuto o pessoal falar bastante é pac, 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 pac. O bicho começou a brigar, você bate no vidro. Cara... Você vai estressar os animais. Vai estressar. Também. Talvez naquele momento todo mundo se assuste. E às vezes pode sair que pula, né, se você não tiver tela. Exatamente. Você saiu dali, novamente a treta vai voltar, não vai ter jeito, cara. Outra coisa que às vezes também dá pra você enganar, né? A questão do espelho de dividir a atenção é colocar mais de um peixe. Tá? Então você vai ter um peixe que vai apanhar, você coloca 2, 3 ali pra dividir um pouco a atenção. Você vai dividir a porrada no final, né? Mas você diminui um pouco toda a carga aí de jogar de ração briga, também. Né? Jogar sempre ração, tá? Sempre que eu faço aclimatação de peixe novo é muito importante isso. Joga ração, porque os peixes vão estar no território, vai pegar minha comida, essas coisas assim. Cara. Começa a adicionar ração, um pouquinho mais, alimenta mais, até porque o peixe novo vai estar mais estressado, às vezes ele vai se intocar, né? Então a gente fazer esse peixe novo aí, se aclimatar no aquário, começar a se alimentar é importante. Já perdi peixe aí de ficar intocado, né? Não querer sair por causa das brigas aí e perder ele por inanição. É isso aí, cara. A verdade é que todo aquarista, cara, vai passar por esse momento. É inevitável. Então você que vai para montar o seu aquário, você vai ter algumas situações assim. Isso, né? As dicas aqui são legais para evitar o máximo possível. Mas cada peixe é um peixe, tem características diferentes, né? Eu já tive um marum que era muito bonzinho, muito de boa, que fugia da regra, né? Então assim, cara, pode acontecer, acontece. Acontece, tá? E se você perceber assim, por exemplo, nesse meu naninho aqui, que eu tô com os paracinhos que já estão mordendo na mão, eu não vou colocar peixe novo. Sim. Porque eu sei que os paracinhos vão bater, independente disso, tá? Ele já criou o território dele ali e eu não vou mudar. Então, às vezes a gente tá com essa vontade de querer colocar, né? Mas às vezes dessa vontade a gente acaba prejudicando aí. Exato, então, cometendo um grande erro. Se você já tiver essa noção aí que já tá estabelecido, não tem muito o que você fazer, evita colocar, monta um aquário maior, né? Enfim, exatamente. monta um aquário novo aí que a gente vai manejando essas coisas. Sensacional. É isso aí, André. Aqui mais um bate-papo. Se você tem alguma história para contar pra gente aí de tretas no seu aquário, o UFC do aquarismo, fala pra gente aí, deixa nos comentários. É isso aí. É isso aí, valeu mais uma vez.